Foi. Começou a gravar. Certo. Bom, então hoje é dia 13 de agosto de 2020. Essa é a entrevista da Pietra, concedida para Caio A. Cardoso Alain, Guinter Tlaja Leibniz e Sara Teixeira Munareto, para o projeto Documentando a Experiência do Covid-19 no Rio Grande do Sul. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Unipampa, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Bom, Pietro, você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista vai ser feita? Sim, perfeito. Você concorda com que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Não, eu concordo, pode usar minha identidade mesmo. Perfeito. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa, e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim, Certo. E por fim, você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? sim. Beleza, obrigada, Pietra. Então vamos passando para as questões, né, propriamente ditas. A primeira questão que a gente queria te fazer, Pietra, é se você ou alguma pessoa da tua família, assim, foram contagiados pelo coronavírus. Não, diretamente não. Conhecidos, né? Mas da minha família, graças a Deus, não. Uhum. Tu quer relatar a experiência desses conhecidos? Tem algum grau de proximidade dessas pessoas contigo? Ou acha que não convém mencionar? Ah, a pessoa não é próxima a mim, mas foi uma coisa que me mexeu um pouco comigo por ser uma amiga da minha irmã. Ela perdeu o marido e ela era uma amiga próxima e ela deixou mais dois filhos pequenos. E a minha irmã também tem dois filhos pequenos, então a minha irmã ficou bem baqueada, assim, abalada pela notícia. E eu tenho uma menina no Facebook, então eu acompanho o luto dela, né, à distância, e é bem triste, assim. Como essa pessoa próxima, assim, de vocês, Pedro, não sei se chegou a acompanhar, em alguma medida, assim, se essa pessoa procurou atendimento no SUS, né, ou de plano de saúde, como é que foi a experiência, né, dessa amiga de vocês com esse atendimento? Olha, eu não tenho conhecimento, infelizmente. Eu fiquei sabendo só depois do óbito, então eu não tive o porquê perguntar também, eu não cheguei a Claro, perguntar, e ficou por isso mesmo, mas eu não sei responder. tá bem. Então, Pedro, o que que mudou na tua rotina a partir do início da pandemia? Pode contar um pouquinho pra Muitas gente? coisas, sim. Então, eu sou do Rio, né? Então, no início do ano eu estava no Rio, estava de férias da faculdade. Daí cheguei aqui, já era janeiro, fevereiro, porque. Fevereiro, né? Acho que era início de fevereiro. Porque eu queria chegar antes, bem antes do início do letivo, a gente tinha acabado de se mudar para organizar a nossa casa nova, para estar tudo certo quando começasse o ano letivo, né? E aí, mas com aquele burburinho do coronavírus e tudo mais, mas a gente levando a vida normal. E aí, se eu não me engano, algum tempo antes, acho que dias antes, né, saiu o comunicado da Unipampa dizendo que ia ser cancelado o início das aulas por tempo indeterminado. E a gente meio que já sabia, já esperava, mas estava todo mundo com aquele sentimento de, daqui a pouco volta tudo normal, vai ser tipo algumas semanas, uns meses no máximo, um mês, 2 meses, no meio, a gente volta no meio do ano. E com o tempo a gente foi vendo que não, né? As coisas foram só piorando.
E, assim, particularmente, o que mais mudou na minha rotina foi a falta dela, assim. A gente ter que reinventar todo o nosso cotidiano a partir de atividades que a gente tinha anteriormente, mas não tem mais, não tem perspectiva de retomar. Eu acho que essa falta de perspectiva é o pior. A gente acorda meio desmotivado, a gente acorda sem ter um motivo do que fazer naquele dia, o que a gente vai desenvolver a partir daqui, tipo, hoje é tal dia, daqui a uma semana, o que eu quero estar pronto, o que eu preciso fazer para daqui a uma semana? A gente não sabe, porque o meu objetivo aqui na cidade é a faculdade. Então, esse objetivo fica muito nebuloso para mim, assim, especificamente, porque eu tenho uma família que fica perguntando quando eu vou voltar, se eu vou voltar. Final do ano eu não sei se eu vou para o Rio, porque eu tenho medo. Tenho medo porque lá a situação, por mais que seja uma cidade maior, a situação tá pior, muito pior. Então eu fico com medo de voltar para casa, contrair algo, levar para eles, ou trazer para cá, né? Então, a minha rotina mudou nesse sentido, assim, essa falta de objetivo e sentido é muito perturbadora, assim. Eu iniciei até o terapia, né, distância também, mas eu achei preciso, porque nesse momento, para gente não, para as coisas não piorarem, eu pensei, cara, eu preciso conversar com alguém, eu preciso ter esse acompanhamento, porque fica tudo muito mais difícil, assim, a convivência, o dia a dia está sendo bem difícil por conta dessa falta de sentido e motivação que era o que me dava que eu tinha na faculdade e agora eu não estou tendo mais por essa falta de rotina. E aí eu paro para pensar sobre o ensino remoto, eu me faço várias dessas perguntas, tipo, tudo bem, vou ter as minhas atividades remotas, mas e o contato com as pessoas? E a ida à instituição? E aquele calor de, pô, e aí, tá tudo bem? Como vocês estão? De conversar com o professor, de ver outras pessoas, tudo isso a gente, antes de estar numa situação assim, a gente pensa, são coisas tão bobas, a gente tem, mas não é bobo, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa conversar com outras pessoas, a gente precisa ter essa troca. E o ensino remoto não vai ter isso. E é aquele questionamento: qual vai ser o meu contato com o meu professor real? Ele vai estar todo dia ali conversando comigo, ou ele vai mandar umas atividades aleatórias, eu vou ter que pesquisar sozinha, eu vou ter que fazer sozinha para depois entregar um trabalho feito já. Tipo, como vai ser essa dinâmica professor-aluno? É tudo um grande ponto de interrogação, né, que só piora essa incerteza na nossa cabeça como estudante. Então, assim, tá sendo bem difícil. Tá sendo bem complicado, assim. Toda essa incerteza, todo esse não sei o que vai acontecer. Certo. Pietra, enfim, tu não tá morando, né, com teus familiares, como tu relatou, mas assim, dentro desse processo todo, em que medida você e a tua família conseguiram aderir ao isolamento social? Então, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter uma família que não precisa estar trabalhando, né, nesse momento. Meu pai, ele é militar, a minha mãe, ela tá com um problema nas costas, já não estava trabalhando. Meus irmãos e irmãs também, todos conseguiram ficar em casa, né? Estavam fazendo home office, enfim. Mas a família do Dan, que é o meu namorado, meu companheiro, o pai dele trabalha em hospital, é servidor público e tem que trabalhar, pega o ônibus todo dia para ir trabalhar. Mas a minha família, graças a Deus, todo mundo tá podendo ficar em casa. Certo, que bom. E acho que tem um pouco de relação com isso, mas não sei se tu poderia falar um pouquinho para a gente como é que tem sido os impactos econômicos da pandemia e desse isolamento na tua vida e da tua família. Se tu sentiu alguma mudança, mesmo que, né, teus familiares consigam estar em casa com home office, enfim, né, se teve alguma alteração, né, do ponto de vista econômico na tua família. Uhum. Então, de novo, por eu ser uma pessoa muito privilegiada, graças ao meu pai ser também um servidor federal, ele não teve nenhuma nuance no pagamento. E eu, como recebo pensão dele, também é uma coisa bem certa, bem estável. Graças a Deus, eu não tive nenhum problema nesse sentido. E a minha família também acredito que não, por conta do meu pai ser esse provedor e ter essa segurança financeira. Pietra,
Falaste um pouco dos teus familiares, Uhum, né? Mas a gente queria saber também como é que as relações da família, né? Eu não sei se também, enfim, tua irmã, se tem mais irmãos também que tinham o cotidiano de visitá-los, né? Teus pais, assim, e também de amizade, como é que elas foram afetadas pelo isolamento social, uhum. pela quarentena? É, bom, pelo que eu vejo, como eu tô distante, né, eu recebo só algumas notícias e vejo à distância como que tá funcionando essa dinâmica lá na minha casa e na minha família e com os meus amigos. É, a minha família, meu pai e minha mãe moram juntos, mas as minhas irmãs, cada um mora em um lugar. E, assim, as minhas irmãs, elas estão respeitando o isolamento social. Uma irmã minha só foi visitar meu pai por conta de tava com muita saudade e tal, e aí pegou, ficou um fim de semana com ele, mas também bem breve, assim, por elas morarem com a mãe e ter também esse medo de contágio, enfim, que é aquela coisa transparente que a gente não vê exatamente onde está, então elas têm um pouco de medo de transitar, assim. Minha família está respeitando bem o isolamento social, eu não vejo muita mobilização, eles estão sempre em casa. Uma irmã minha faz home office, ela trabalha do triplo que ela trabalhava, né? Ela trabalha o dia inteiro, para uma pessoa que trabalhava 8 horas por dia, agora ela está trabalhando muito mais. Meu pai, ele estava trabalhando home office, mas pelo que eu entendi, ele é aposentado pela Marinha, mas ele ainda trabalha. Ele saiu do trabalho por algum motivo que eu não entendi, mas então ele está parado em casa, enfim. Eles estão bem tranquilos. Agora, em relação aos meus amigos, eu acho engraçado, porque eu acompanho nos grupos, né? E aí acontece aniversário dos outros, e aí todo mundo manda, tipo, gente, vocês vão, vai ser aberto o lugar. Vocês vão, vai ser na praia, tem problema. E aí eu fico me perguntando que se eu tivesse no lugar dele, será que eu frequentaria a praia, sabe? Será que eu também pensaria, poxa, eu vou no barzinho porque é aberto? Porque aqui eu vejo, eu fico, gente, isso é muito errado. Não importa se é na praia, sabe? Não importa se é no barzinho. Mas elas têm, tipo, porque é isso, é o cotidiano daquelas pessoas. Eu entendo, porque eu já morei lá, então eu entendo que é muito bom estar na praia, sabe? É muito relaxante no momento de estresse você ir pra praia, tomar um banho de mar. Mas é aquela dualidade de, tipo, eu posso continuar minha vida normal, mesmo estando tudo um caos. Tipo, eu posso comemorar o aniversário de um amigo meu mesmo, a gente vendo gente morrer todo dia, sabe? É uma coisa bem estranha. E aí, toda vez que perguntam a minha opinião, eu falo, gente, eu acho melhor não, eu acho mais coerente. Eu acho que todo mundo deveria ficar em casa mesmo, as coisas não estão normais. Tipo, comemora o aniversário em casa, faz uma videochamada, e é isso. Porque não tem como a gente comemorar muita coisa agora, porque não tem motivo para isso. O que está acontecendo é uma calamidade. Então, eu não me vejo, por exemplo, aqui às vezes o pessoal chama também por ser mais perto, né? As coisas serem mais flexíveis, às vezes, vamos ali na casa do fulano, ou vamos tomar uma cerveja na casa de alguém. Eu me sinto totalmente desconfortável, assim, eu não vejo sentido. Tipo, a gente sentar como se tudo estivesse normal, num lugar onde não tem nada normal, numa situação onde nada tá normal. E fingir essa normalidade, pra mim, é muito estranho e é muito problemático também. Essa questão da normalidade e da falta de normalidade, né, até como tu mesmo disseste, tem esse efeito grande no psicológico das pessoas, né? Tu comentaste em relação a de como que uma falta de rotina tem te afetado, inclusive te levou a buscar a terapia, né, mesmo à distância. Então, se pudesse falar um pouco mais dessa questão, desse impacto psicológico, tanto para ti Uhum. quanto para os teus amigos e amigas, assim, como é que tu tem observado isso? Sim. Bom, eu sou uma pessoa que eu entendo que as pessoas precisam de terapia em geral, assim, eu defendo essa bandeira de que é importante para todo mundo. E há muito tempo eu venho buscando isso. A minha transição para Jaguarão foi bem difícil, assim. Então eu já pensei, já penso nisso há muito tempo, preciso de terapia. Mas aí, quando começou a quarentena, meus questionamentos foram piorando por conta dessa questão que eu disse, que da minha prioridade aqui na cidade ser a faculdade. E eu comecei ano passado, né, aqui, fiz 2 semestres em pedagogia, não gostei do curso. E aí, esse semestre eu estava tentando transferir para história. Por conta dessa mudança de calendário, não consegui a transferência.
E aí começou, né, aquela coisa na cabeça, poxa, queria mudar para história, não consegui, não tô fazendo nada, não vou conseguir fazer nenhuma cadeira de história, porque eu não consegui fazer a minha inscrição nas matérias, só consegui fazer a inscrição na matéria de pedagogia, vou fazer todas as matérias de pedagogia. Aí já começa a me questionar, não é o que eu quero, tá, mas não tô fazendo nada. Então, todos esses questionamentos começam a ficar muito mais aguçados, porque a gente está, tipo, o dia inteiro dentro de casa, lidando com o que eu vou fazer agora. Tá, vou ler um livro. Beleza, li um livro. Mas por que eu tô lendo esse livro? Vou fazer uma cadeira para esse livro? Tipo, eu acho que o maior problema para mim é esse. O meu questionamento do por que eu tô fazendo as coisas que eu tô fazendo se eu não tenho um objetivo. Se eu não tenho alguém, algum lugar para estar todo dia. Se eu não tenho alguém para responder todo dia. Se eu tô fazendo uma coisa que eu nem gosto, eu queria estar fazendo outra. Então, a minha questão psicológica foi mais nesse sentido, assim, de ter que precisar. Tá, Pietra, vamos lá. Não tenho o que fazer. Eu tô nessa situação aqui. A partir daqui, o que eu posso fazer de melhor para eu aproveitar o meu tempo, para eu aproveitar, enfim, tirar algo de bom, né, dessa quarentena, porque uma coisa que eu queria levantar também, que eu acho importantíssimo, é a questão da rede social. E o que a gente consome na rede social, tipo Instagram, Facebook, enfim, que leva a gente a ficar totalmente atordoado nessa questão de olhar e ter pessoas, tipo, felizes em casa, falando, nossa, como tá sendo produtiva essa quarentena, tô conseguindo botar tudo em dia. E você olhar aquilo, tipo, tá, eu não tô conseguindo. Eu não sei qual é o meu problema, sabe? Que eu não tô conseguindo. Todo mundo tá tão feliz, todo mundo tá tão produtivo, todo mundo tá tão alegre, tem tempo livre, não sei. Eu não tô assim, sabe? Então, é outra questão também, a gente tá mais tempo nas redes sociais, mais tempo consumindo essas realidades, né, líquidas que chamam, né, que realmente só mostram o que eles querem mostrar e não a realidade. Então, eu acho que é um grande, uma bola de neve, que uma coisa vai consumindo a outra e acaba que a gente fica nessa cobrança, mas essa cobrança sem ter muito o que fazer, assim. É, e em relação ao pessoal aqui em casa, eu vejo a mesma coisa. Por exemplo, o Daniel, né, meu companheiro, ele começou a falar que tá com medo de ir na rua, ele prefere ficar em casa. Ele chega na rua e fica estranho, e ele não quer mais sair na rua. Tipo, isso não é normal, sabe? Eu falo, não, para de bobeira, né? Não é assim. Ele, não quero mais ir na rua, eu quero ficar só em casa. Então, como assim, sabe? Não sei o processo que ele tá passando, mas isso não é normal. Enfim, eu posso falar pelas pessoas que estão morando aqui comigo, que estão mais próximas, e é isso. A gente tem medo de ir na rua, a gente tem medo de chamar as pessoas para virem aqui, a gente fica, mas mesmo com vontade, né, de tipo, só hoje, ele mora aqui, já chegou há tanto tempo de São Paulo, tá tudo bem. Mas é sempre esse medo de estar fazendo algo errado, de acabar contraindo uma doença numa cidade longe dos pais. Tem a cobrança dos meus pais também em relação a isso. Tipo, filha, toma cuidado, você está aí distante de todo mundo, você vai ficar doente nessa cidade. Então, são muitas cobranças que a gente já tem, né? Normalmente, muitas cobranças dentro da nossa cabeça, mas ao menos a gente consegue fazer algo a respeito, numa normalidade, quando as coisas estão normais, né? O sistema está funcionando. Mas nessa situação a gente sente que tem as mesmas demandas ou até mais, e a gente não consegue suprir essas demandas pelo isolamento, pela falta dessa liberdade que antes a gente tinha, essa falta de contato que antes a gente tinha. E eu vejo mais por isso, assim, a minha questão da necessidade de um acompanhamento psicológico é para tentar sanar essas minhas inquietudes em relação aos meus propósitos, né? Ler e estudar, então, no meio desse turbilhão, enfim, deve estar sendo bem difícil também, né? Uhum. Sim, ainda mais no meu caso que eu fico, pela essa questão de mudança de curso, eu fico muito pensando, tipo, que caminho seguir, já que a minha programação era iniciar na história, né? E aí, a partir disso, pensar em assuntos que me interessavam, que me interessam, e a partir disso iniciar uma linha de estudo que sejam, me aproximar de assuntos que eu goste. E isso não acontecendo, eu tô tentando, tipo, é engraçado que às vezes eu compro um monte de curso online só para, tipo, tá, para ter o que fazer. E aí achar assuntos que me interessam e tentar me engajar nesses assuntos. Mas é muito difícil. Eu, particularmente, eu fico muito desmotivada, assim. A palavra é essa, desmotivação.
não ter motivo para ler um livro e fazer um resumo que for, eu não me sinto motivada a isso, sabe? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso, tá, o que eu vou fazer hoje? E aí a minha vontade é ficar deitada, a minha vontade é levantar para comer, assistir um filme, não tem essa motivação de, tenho que estudar, vou estudar, sentar aqui, não tenho essa motivação. Infelizmente, queria ter. Pietra, como é que tu avalia a atuação das autoridades, por exemplo, o governo municipal e o governo estadual, o próprio governo federal, em relação à pandemia? Bom, eu tenho. No início, né, eu acompanhava mais as notícias nos jornais em relação a essas respostas das autoridades, né? Hoje em dia eu tento ver o menos de conteúdo possível relacionado a isso, porque acho que todo mundo sabe que a posição do nosso presidente está sendo totalmente irresponsável, totalmente psicótica, eu não sei como descrever, me dá raiva, me dá um monte de sentimento ruim que eu prefiro não consumir. E pior de tudo, assim, para mim, pessoalmente, é que eu tenho um pai e uma mãe que votaram nele e defendem ele até hoje. Eu fico totalmente triste e reflexiva sobre como essa postura do governo federal, né, especificamente, em se eu quero permanecer num país assim. Eu já me questionei várias vezes se eu, depois que isso passar, será que eu quero continuar aqui? Será que eu tento ir para outro lugar? Já tive esse questionamento muitas vezes assim, dentro de mim. Mas eu acho que também é algo que a gente sempre soube que poderia acontecer, de ter, tipo, não da pandemia, mas desse tipo de postura vindo do governo federal. É algo que a gente já esperava, mas eu acho que viver isso numa situação que a gente está vivendo e tão explícito é uma questão muito séria e é muito perturbador. Para mim, essa palavra me perturba, assim. Onde está a humanidade dessas pessoas? Por que eles estão agindo dessa forma, sabe? É aquela coisa de que a gente se coloca num lugar de falar, poxa, eu acho as coisas tão claras, tipo, é tão nítido que tem que ser feito, as pessoas estão morrendo porque as pessoas estão contraindo um vírus que é invisível e está na rua, e as pessoas estão abrindo comércio. Como que as pessoas estão abrindo comércio? Como que as pessoas estão pensando em abrir escola de criança? E aí a gente fica indignado, mas tem toda a questão do poder e dos interesses individuais, né, que estão muito além do nosso controle, muitas vezes. Mas é uma situação que me deixa totalmente, mais uma vez desmotivada, mais uma vez indignada, mais uma vez triste, sem perspectiva. E olha que eu me considero uma pessoa muito privilegiada por estar numa faculdade pública, muito privilegiada por ter condições de ter uma casa, internet, e tem muitas pessoas que não veem isso e que estão consumindo, estão tendo que conviver com as consequências desses atos, vendo pessoas da família morrer, vendo pessoas da comunidade morrer, e ninguém está fazendo nada para resolver. Muitas vezes é a própria comunidade que se mobiliza, como aqui o pessoal da Unipampa, Andriele, Yuri, é a própria comunidade que está se mobilizando para dar um amparo para esse pessoal que está aí sofrendo na rua, sem ter emprego, sem ter perspectiva, sem ter renda, sem ter comida, sem ter leito, sem ter respirador, enfim. É uma situação que, sinceramente, eu acho que a gente vai olhar a história no futuro e vai sentir muita vergonha. Pietra, interessante, né? Hoje, 13 de agosto, Jaguarão já soma cerca de está chegando perto dos 100 casos confirmados, são 2 óbitos já, né? Recentemente, essa semana, a gente soube que a Prefeitura de Jaguarão foi uma das únicas, a Prefeitura de Jaguarão e uma outra prefeitura que recorreu da bandeira vermelha para a bandeira laranja, né? E então tem um quadro aí de gravidade cada vez maior em Jaguarão, Arroio Grande, Pedro Osório, as cidades na volta, né? E aí eu queria te fazer 2 questões, assim. A primeira, como tu enxerga esse quadro da fronteira, porque é muito importante, tu é uma pessoa que passou a conviver na fronteira, você não é natural da fronteira, então tem um olhar, entre aspas, estranhado, né? Uhum.
interessante, como tu enxerga, né, essa comunidade em torno disso. E aí depois, se tu quiser já emendar uma pergunta, que já que tu tocou no assunto, se tu está envolvido em alguma ação de solidariedade, como é que tu enxerga essas ações, né? Quem é que está coordenando isso, enfim. Obrigado. Bom, como eu observo o cotidiano da galera aqui de Jaguarão em relação à pandemia, eu vejo, como eu vivo aqui, né, e pelo que eu acompanho nas redes sociais, eu vejo que as pessoas aqui, pelo menos no centro da cidade, quando eu vou, é muito difícil ver alguém sem máscara. Os estabelecimentos estão respeitando o nível, a quantidade de pessoas que entram no estabelecimento, álcool em gel em todos os lugares para você usar. Não vejo no centro, né, que eu falo, não vejo as pessoas ficando na praça fazendo nada, tipo, muitas pessoas, algumas pessoas sim, né, mas eu acho que as pessoas, aqui no centro as pessoas estão tendo muito esse cuidado de manter a distância, enfim, tomar as medidas de segurança. Eles estão fazendo aqui no centro da cidade, mas aqui na Vila Kennedy, que é onde eu moro, às vezes tem um pessoal que faz festa, tem aqui do meu lado tem o centro de Umbanda e eu não a gente escuta a atividade acontecendo naturalmente. Eu vejo, mas aqui tem muita gente idosa também aqui na vila. Eu vejo pessoal caminhando. Eu não vejo muito problema nisso das pessoas caminharem, até porque é meio um pouco enlouquecedor ficar em casa todos os dias, mas assim, é a atividade que eu vejo rolando aqui, de pessoas idosas caminhando. Eu às vezes levo meu cachorro para dar um passeio, assim, como desculpa para ver a rua, o dia. Mas em comparação com outros grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo Porto Alegre, as notícias que a gente vê de festas clandestinas, né, que agora estão chamando assim, de acontecerem festas no meio de uma pandemia. Pessoas mesmo do meu convívio, assim, eu vejo indo para festa, bebendo, indo para, sei lá, a casa dos outros fazer reunião e uma galera junta, bebendo, fumando, como se nada estivesse acontecendo. Eu vejo bastante. Aqui eu não sei porque assim, pelo que eu vejo da minha casa, as coisas estão acontecendo mais tranquilo, assim, às vezes tem um churrasco, mas aí a gente também não sabe se esse churrasco tem um monte de gente, essa pessoa da família, mas Rio de Janeiro, São Paulo, eu vejo mais que as pessoas estão, parece que, tentando ignorar e viver a vida como se nada estivesse acontecendo. Aqui, já agora, eu vejo um cuidado maior em relação a isso, assim, dos estabelecimentos, do cuidado de usar máscara, do cuidado de não se reunir, o próprio Bem da Terra, que é um projeto não, né, que é uma atividade que é de consumo solidário e consumo consciente, eles não estão mais abrindo, né, a casa onde eles vendem os produtos por conta dessa falta de segurança, então eles encerraram a atividade, só estão abrindo no dia que é para entregar mesmo os produtos para as pessoas que pedem, então eu acho que as pessoas estão respeitando bastante essa questão da segurança mesmo, de circular pessoas. E a outra pergunta foi sobre engajamento, né, com as ações solidárias aqui da comunidade. E eu confesso que eu não tenho me envolvido. É porque é isso, né? As pessoas que têm essa iniciativa sempre são as mesmas. Eu admiro muito essas pessoas. Que eu vejo a Andriele, o Yuri, às vezes o Santana, o Luciano, que é todo mundo da Unipampa. E eu admiro demais, assim. Eu tenho. Inclusive, da última vez que eu fui buscar, teve feijoada, né? Último domingo. Eu fui buscar com os meninos aqui em casa. A gente estava lá, né? E aí chegou uma senhora com dois filhos. Senhora não, né? Uma mulher, devia ter uns 30 e poucos anos. Com dois filhos pequenos, vários potes, panelas, e ela totalmente envergonhada. Ela falando, ai, tô com um pouco de vergonha, mas eu peguei aqui, tô pegando feijoada para minha irmã, para minha vizinha, e elas têm vergonha de vir aqui, mas eu vim por elas. Mas eu também tô com vergonha. E ela pegando os potes, saindo várias panelas dentro da sacola que ela levou. E eu olhando aquilo, eu falei, gente, isso é maravilhoso. Eu queria estar aqui, eu queria ajudar. E aí eu e o pessoal aqui de casa, a gente entrou nessa conversa depois, quando a gente chegou em casa, a gente ficou refletindo, né? Porque aquela imagem foi bem. Me emocionou. E aí a gente começou a conversar, e aí uma fala foi que,
tem pessoas que fazem isso só para se sentirem bem, né? As pessoas fazem essa solidariedade para se sentir bem. Num sentido meio tipo, olha o que elas estão fazendo só para se sentir bem. Mas aí eu falei assim, sim, eu acho que se eu fizesse isso, eu ia me sentir muito bem. É por isso que eu tô pensando em ajudar. Eu quero ajudar porque eu quero me sentir bem fazendo o bem, né? Eu acho que isso é natural, não é um motivo de menosprezar ou achar ruim que o outro tá fazendo para se sentir bem, não. A gente faz as coisas para se sentir bem, mas isso não quer dizer que não vai ajudar o outro, né? Enfim, eu acho maravilhoso. Eu conversei com a André, falei, André, quando tiver alguma coisa me chama, por mais que às vezes eu durma, esqueça, enfim, me chama, eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso com vocês, por mais que eu não vá sempre, por mais que eu não, eu quero ajudar um pouco, o pouco que eu posso. Eu acho maravilhoso, acho necessário, acho que essas pessoas estão fazendo o que muita gente não faz. Eu acho que por essas pessoas muita gente permaneceu aqui, por conta também das cestas básicas que estão rolando aí para o pessoal da faculdade. E se não fosse isso, acho que muita gente já tinha desistido e ido embora, se sentido abandonado, né? E é isso. Eu acho que eles estão de parabéns. Maravilha. Pietro, e aí entramos, então, na Universidade Federal do Pampa. A pergunta é objetiva em relação a essa instituição. A gente queria saber, o projeto quer saber, como é que tu avalia as ações da Unipampa em relação à pandemia, né? E aí são as ações desde vinculadas à forma como cuida da sua comunidade, como atua na sua comunidade, mas também depois, né, posso inclusive te lembrar dessa questão, mas como tu avalia, a gente está sabendo que a Universidade Federal, a partir da reitoria, tem imposto uma agenda do ensino remoto, né? Essa semana vai ser votada no Conselho Universitário, muitas críticas, tem posturas a favor, se tu puder falar disso também, então essas dimensões de como tu avalia as ações da Unipampa em relação à pandemia e em relação a isso que você já lembrou aqui, que eu acho que é importante registrar um pouco mais, da tua avaliação dessa forma da universidade gestar a proposta de retorno do ensino a partir da modalidade remota. Sim, bom, em relação à ajuda da Unipampa com a comunidade, o maior contato que eu tive com a Unipampa depois que teve aquele comunicado, né, do cancelamento das aulas foi para buscar a cesta básica, assim. Não, não recebo e-mail da Unipampa em relação a nada, não recebo nada de nada, não tive contato com a faculdade nesse tempo, assim. E é literal, assim, o último contato que eu tive o único contato que eu tive foi para buscar a cesta básica, que eu sei também que não é a Unipampa que está organizando, são pessoas que estão organizando e foi lá o ponto de entrega, pelo que eu entendo, assim. Então, eu acho que não está havendo nenhuma atividade, assim, assertiva da faculdade em nenhum sentido para as pessoas que. Até para. O que eu mais fiquei pensando assim, no início disso tudo foi a galera que chegou para iniciar o ano letivo, né? Chegou para começar a faculdade aqui, os calouros, né, que chegaram, e todos foram embora. Tipo, eles não conseguiram se manter aqui para talvez iniciar esse ensino remoto. Todo mundo foi embora, porque não sabia se ia ter bolsa, não sabia se ia conseguir bolsa, só essa questão da bolsa, né, que é sempre um transtorno para todo mundo que vem. Então, não teve nenhuma assistência. A única assistência que teve foi para mandar eles embora ele realmente, que foi uma. Não sei nem se realmente aconteceu uma bolsa emergencial para a galera voltar para casa. Tá, tudo bem, a galera que quisesse voltar para casa podia voltar, mas e a galera que queria ficar? A galera que queria, não, vou me manter aqui, vou começar a me conectar com a galera que vai estudar comigo, sei lá, quero conhecer a cidade, porque eu realmente quero fazer uma faculdade de Jaguarão. Existem essas pessoas, eu quero fazer uma faculdade aqui, e aí, como que eu faço? Não faz, tipo, não consegue, tem que voltar para casa. Foi esse movimento que eu vi, enxerguei no início do ano, assim, o pessoal voltando para casa. Eu acho que de calouro ninguém ficou, assim, realmente. Eu não consigo pensar em uma pessoa que tenha ficado, dessa galera que chega aqui. E a faculdade tem toda essa questão, porque a gente não consegue preencher as vagas dos cursos. Como que vai preencher as vagas se quando chega aluno, essa faculdade não tem nenhum mínimo cuidado, não tem a precaução e o cuidado de falar, não, vamos manter você aqui, o que você precisa? Você precisa disso? Vamos resolver, entendeu?
eu não vejo essa movimentação por parte da faculdade por meio de editais ou por meio de ações mais literais e práticas com alguém na faculdade que, tendo que, tipo, vamos ajudar, então vamos fazer acontecer, não vejo. Em relação ao ensino remoto, né, cara, eu enxergo isso como a Unipampa como mais um tentáculo do Estado querendo impor o que já foi dialogado, né, com aquele programa Futuros, que já era um projeto para ser imposto para a faculdade. Eu acho que, na verdade, eles estão achando ótimo já todo esse caos para poder implantar uma coisa que eles já estavam querendo fazer. Não me impressiono, nem me deixo ficar pressionada, né? Tipo, ai, Unipampa. Não, a Unipampa é só mais uma das instituições, né, que estão querendo impor isso em cima dos alunos sem querer saber suas especificidades, suas condições, quem vão ser esses alunos que vão permanecer, tudo isso que a gente já sabe, né? Quem são esses alunos que vão ter esse acesso ao ensino remoto, quem são esses alunos que vão ter acesso aos materiais que vão ser disponibilizados. Tá, e aí o Thiago, né, ele é professor do IFSU, e aí ele conversa com a gente, né, sobre essa discussão lá, que está acontecendo lá também, sobre o ensino remoto, e aí ele, se não me engano, ele disse que teve uma proposta de, o pessoal que não tem computador pode ir na instituição pegar o material. E aí, tipo, ficou todo mundo assim, como assim, cara? Que falaram isso? A pessoa pobre, então, né, que não tem um computador, vai ter que se colocar dentro de um transporte público, ou ir andando, ou ir de bicicleta, sei lá, vai ter que dar um jeito de ir no IFSU para buscar um material, e aí vai se colocar diante de um risco enorme, porque a instituição decidiu que você vai ser assim e não quer saber, sabe? Então, eu não me impressiono, assim, com a atitude da Unipampa, querendo impor isso aos alunos, independente de todo esse caos emocional que muito da gente está vivendo, assim. Eu me sinto dentro desse balaio de caos emocional. E é isso. Eu pretendo me manter aqui, mas eu, sinceramente, me sinto desmotivada e não acolhida pela Universidade Federal do Pampa. Pietra, tu falou um pouquinho assim, acho que tu usou a palavra caos, né, nessa confusão, enfim. Nesse momento, assim, como é que tu tem se informado, assim, sobre a pandemia ou sobre as coisas de modo geral, assim, como é que tá a tua relação com a informação, enfim, né, com a comunicação nesse Bom, momento? como eu disse no início da pandemia, assim, eu estava tentando. Eu até assistia jornal, eu tentava me manter informada, por estar querendo saber o que está acontecendo, né? Só que agora eu não quero assistir jornal pelo mesmo motivo, eu não quero saber o que está acontecendo mais. Porque no início a gente tinha aquela. Não que eu não tenha perdido a esperança de que as coisas vão melhorar, mas as coisas pioraram muito antes de melhorar. Então eu acho que é essa a minha relação com a informação está sendo assim. Eu tô literalmente tentando me manter na minha bolha para não precisar ter consumir essas informações que vão me deixar para baixo, sabe? Porque eu acho que eu já vivo uma situação difícil o suficiente para ter que lidar com números e informações sobre gente morrendo e o Estado não fazendo nada a respeito. Eu estou tentando priorizar a minha saúde mental ao máximo que eu posso. Então, o máximo que eu entro é, às vezes, em alguns sites de jornal para ver, tipo, como tá a área dos meus pais, né, o que está acontecendo lá. Mas mais do que isso, eu tenho evitado por conta mesmo de uma segurança minha para me manter saudável até onde eu posso, entende? Eu acho que a minha relação está sendo assim. Em relação às redes sociais, é isso é a minha crítica, é a crítica que eu faço, assim, desse. Tem uma página que eu sigo que faz quadrinhos, e são quadrinhos críticos, né? E aí ele lançou agora no Leandro de Assis, se eu não me engano. Ele lançou agora na pandemia uma série de quadrinhos que se chama Confinada. E aí ele faz a crítica, né? Essa galera aí rica, né? Que fica fazendo stories, enfim, fica postando coisa sempre super motivacional. Olha,
vai ficar tudo bem, enquanto isso, vamos fazer aqui um suco verde para a gente manter a nossa, sei lá, saúde. Enfim, é engraçado porque são diálogos que a gente ao mesmo tempo pensa e ri, fala, nossa, que gente sem noção, mas que tá aí, se você abrir o Instagram e procurar 5 minutos, você acha essas pessoas, sabe? E essas pessoas são muitas pessoas. Então, as redes sociais para mim têm essa problemática desse positivismo, dessa coisa, tá tudo bem, vamos fazer o melhor disso, se a vida der um limão, vamos fazer uma limonada, todo esse discurso que eu acho que é totalmente romantizado e não condiz com a realidade. E também me faz me sentir mal. E, infelizmente, é uma coisa que eu consumo todo dia, eu entro no Instagram todo dia, toda hora. É o mal da minha geração, inclusive. Enfim, e a gente está nesse dia a dia que é bem perturbado por conta das redes sociais. Eu tento. E aí é isso, da minha bolha eu digo que eu sigo as pessoas que eu quero seguir, porque eu quero ouvir só aquelas pessoas, e eu me sinto segura ouvindo só aquelas pessoas que pensam como eu, que querem fazer as coisas como eu. Porque se eu sair dali, eu acabo vendo coisas que eu não quero ver, sabe? E eu acho que é meio por aí. A minha relação com a informação está sendo um pouco assim. Tá bem. Pietro, acho que agora a gente vai mais ou menos se encaminhando para as questões finais que a gente tem para te fazer. Então, vou te fazer uma pergunta assim, te deixar bem livre, né? Se tem algo mais que tu gostaria de relatar, de comentar, que tu te sinta assim, à vontade de, enfim, de falar o que tu acha que seja importante ser dito. Uhum. Ah, não sei. Eu acho que algumas coisas bem clichês, né? Que a gente não estava preparado para nada disso. Acho muito importante esse trabalho, esse projeto que vocês estão montando, que vocês estão levando adiante. Acho que é crucial para um futuro, né, próximo, a gente resgatar essas lembranças que estão sendo construídas agora, de diferentes perspectivas vivendo uma mesma situação. É isso, eu não tenho muito mais o que adicionar, eu acho que está sendo difícil para todo mundo. Eu fico com medo do futuro, assim, eu fico com medo do porque eu às vezes, né, eu vejo na internet que tem pessoas já pensando em reeleger esse presidente atual, Bolsonaro, em 2022, então o futuro me assusta muito, a mentalidade das pessoas tem me assustado demais, porque parece que a gente sempre acha é um ou é o outro, mas eu tenho achado que é a maioria das pessoas que pensam dessa forma, que apoiam esse tipo de conduta. A gente tem visto, né, aí uma avalanche, parece que é uma onda que tem surgido de episódios racistas, de episódios de pessoas que se acham melhor que os outros, e essas pessoas não têm nenhum problema em falar isso diante de uma câmera, diante de ninguém. Elas se acham nesse direito de expor que são melhores sim, sabe? E isso parece que não tá recuando, parece que isso, independente do que a gente faça, isso só está aumentando. Enfim, eu tenho o meu medo é do futuro, assim, por mais que o presente já esteja bem ruim. Tu mencionou antes também, Pietra, uma tirinha, né, que tu estava acompanhando no Instagram e tal. E a gente tem, enfim, conversado com o pessoal que tem falado com a gente se gostaria de enviar algum outro registro, assim, desse momento que tu tá vivendo, né? Assim, aí também de forma bem livre, foto, textos escritos, teus ou de outras, enfim, né, de outras pessoas, vídeos, sobre esse teu cotidiano na pandemia, assim, se tu tem algum material que tu gostaria de enviar que a gente possa estar, né, mantendo junto com a tua Sim, entrevista, com as coisas, né, que fazem sentido aqui para ti. sim, essas tirinhas são maravilhosas. Eu vou reunir algumas e mandar, porque vale a pena. Ou outras coisas, tá? Que se tu te sentir assim à Sim. vontade e quiser compartilhar, acho que é interessante pra gente. Acho que tu mencionou um pouquinho antes também, mas assim, se tu quiser falar um pouco mais sobre por que que tu se dispôs a participar dessa pesquisa e tá conversando aqui com a gente. Uhum. Então, por esse motivo que eu falei, de achar importante, assim, eu acho que recolher o máximo de perspectivas dentro desse cenário é crucial para fazer um apanhado do macro, sabe? Para a gente entender melhor o que está acontecendo num sentido, numa visão mais ampla.
Então, eu acho que eu vou fazer parte de várias pecinhas do quebra-cabeça que vocês vão conseguir montar, e no futuro assim, a gente vai conseguir olhar para aquilo ali e falar, nossa, era isso que estava acontecendo. Então, eu acho importante por isso. Tá bem. Pietra, então acho que a gente vai chegando no fim, né, dessa nossa conversa. Queria te agradecer, né, por ter topado conversar com a gente aqui. É muito importante te ouvir a tua perspectiva, né, de alguém que está passando esse momento aí em Jaguarão. E, enfim, perguntar pela última vez se tu mantém também a autorização, né, que tu deste no início da entrevista para divulgação, né, e o uso da imagem. Sim. E acho que é isso. Não sei se tu gostaria de colocar mais alguma questão, se os meninos gostariam também de fazer mais alguma pergunta. De minha parte, acho que está ótimo. Uhum. De minha parte também, e quero agradecer, Pietra, pela tua entrevista, tá bom? E tamo junto. Tamo junto. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá, gente? Não quer dizer que a gente vai sair da plataforma, mas só para a gente finalizar. Muito obrigado, Pietra, pela tua participação, assim, pelo teu relato. A gente sabe que é difícil também na hora que a gente vai falando, né? Enfim, a gente vai revivendo essas ansiedades, a emoção que do momento a gente vai se dando conta, né, de tudo que está acontecendo, assim, não é uma coisa fácil, né, também. De nada, foi um prazer, gente. Então, no 3 eu vou encerrar a gravação, ok? 1, 2, 3.